Estão visualizando, gente? Uhum, dá pra sim. Sim. Bom, gente, ó, nós vamos começar a verificar aqui. Nós vimos o sistema de arrefecimento. Nós vamos ver a lubrificação, depois nós vamos ver o sistema de ar, tá? Depois a alimentação do motor. Dentro desses caras aqui, posso falar para vocês assim, o sistema de lubrificação é essencial, tá? Tanto ele quanto o sistema... na verdade, um trabalha em conjunto com o outro, tá? Arrefecimento, no caso, e lubrificação. Algum de vocês já desmontou o motor lá ou não? Eu, por enquanto, não ainda. Alan, não. Eu só Eduardo vi tá... desmontado só. Ah? Só vi desmontado só já. Só desmontado. Tá, mas não mexeram em nada ainda. Não. Lincoln, Eu já, professor. desmontou o motor lá já? Já, 3 vezes já. A gente chegou a ajudar a montar ou não? Sim, podemos mudar. Aqui auxiliando. Tá. Então vamos ver o seguinte, gente, ó. Mais alguém aí já ajudou lá alguma coisa? Lucas tá com o microfone aberto, Ainda ele viu não. alguma coisa? Ah, Hã? ainda não, professor. Ainda não. Não? Não. O Chaz lá não? Chaz? Eu também nunca. Não, Jim? Me ajudei a montar, professor. Eu nunca, professor. Nem cheguei perto. Nem chegou perto, Jim? Que beleza, hein? Não. Só é da janela. Então tá bom. Viu? Seguinte, gente. Vamos pensar assim. Sistema de lubrificação, gente, ele está em conjunto com o meu sistema de arrefecimento, tá? Quando a gente trabalha os dois juntos, eu vou ter uma dissipação de calor bastante eficiente. Então, a lubrificação ela evita o contato mecânico entre uma peça e outra. Tá? Seria o que isso? Na verdade, seria eu evitar que a peça esteja pegando parte dela uma na outra. Mas eu queria que vocês pensassem diferente uma coisa. Qual que é a pior situação do funcionamento do motor? É quando ele está frio ou quando ele está quente? Quando tá frio, Tá frio, também acho. Por quê, gente? porque o motor é feito para trabalhar em alta temperatura, né? E o óleo tá Isso. mais viscoso. Tá. Vamos ver assim, gente. Quando o motor está frio, gente, a gente tem deficiência na lubrificação. Vou falar assim para vocês. Por que é deficiente na lubrificação? O motor começou a funcionar, eu vou ter um contato ou uma lubrificação elastrohidrodinâmica, o nome desse negócio, tá? Que, na verdade, seria o quê? Quando o motor está parado, o virabrequim ele vai estar apoiado no mancal, apoiado, no caso, nas bielas, tá? Isso quer dizer que ele está tendo um contato mecânico, tá? O filme de óleo dele está muito fino. A partir do momento que você funcionou o motor, a bomba de óleo dele fez o quê? Começou a puxar o óleo do reservatório, tá? Que é o nosso cárter, e começou a mandar para onde? Para os componentes que estão em movimento, tá? Só que até esse óleo preencher todos os circuitos ou todos os locais, o motor já girou algum tempo com ele meio seco, né? Então, ele começa a ter desgaste. Então, a pior condição que a gente tem na hora do funcionamento do motor é justamente isso que vocês falaram. Motor frio até ele chegar à temperatura ideal. Nós vamos ter o quê? Um preenchimento em volta inteirinha, no caso do mancal, ou ali no caso do colo da biela,
E em volta, no caso daquilo ali, vai formar, no caso, uma película de óleo ou um canal de óleo, por exemplo, pressurizado. Então, se eu pegar e falar para vocês assim, gente, o meu motor tá largo lá, ele tá batendo e perdendo pressão. Por quê? Porque na hora que a pressão da bomba ela tá funcionando, ela vai chegar naquele lugar lá, em vez de ela estancar, ela vai começar a vazar, tá? E aí começa a dar ruído no motor. Vocês já ouviram falar que o motor raja? O motor tá batendo? Já ouviu falar desse jeito ou não? Já. Na verdade, o motor diesel é mais difícil de vocês escutarem assim, por exemplo, o motor rajar. Mas o motor a gasolina, álcool e GNV, se vocês erguerem o giro, porque ele trabalha com rotação mais alta, vocês vão escutar ele vibrando. No caso, ele vai estar com a folga entre o mancal e entre a biela, ele vai estar ovalizado. E aí o que acontece? O óleo, na hora que ele começa a funcionar em alta rotação, ele não vai ter pressão suficiente para ficar entre os dois. Aí começa a bater metal contra metal. Aí eu tenho a batida, no caso do motor, que o pessoal fala. Uma coisa que vocês têm que aprender desde já é o seguinte: se eu, na hora que eu ligar o motor, ele bater e depois sumir a batida, tá? Se for uma batida grave, não aguda, é batida de mancal, tá? Então eu vou ter um problema de mancal ou folga axial em demasia. O que é folga axial em demasia? Não tem camarada que na hora que vai funcionar o caminhão, o carro, ele pisa na embreagem e fica lá com a embreagem pisando e funcionando e acelerando o carro lá? Aquilo ali é um veneno para, no caso, estourar o quê? O calço de regulagem, no caso, axial, que é aquela folga que vai para frente e para trás. Você já deve ter visto alguém que vai comprar algum carro, o cara pega na polia dianteira e vê se tem folga no virabrequim. Se tiver folga no virabrequim, o cara não quer comprar o carro. Por quê? Tá na hora de fazer o motor. Tá? Então, na hora que vocês forem montar o motor, vocês vão ter que conferir essa folga axial, inicialmente. Tá? Para evitar, por exemplo, de um problema futuramente com o motor. Ah, professor, mas eu vou deixar fixo lá, não vai ter folga nenhuma. Aí vai fazer o quê? Vai fundir. Então, tem que existir a folga. A folga ela não pode ser nem em demasia e nem muito pouco. Então, ela vai ter lá a medida que é o que o fabricante determina e manda para, no caso, vocês fazerem. Tá? E aí eu vou ter uma durabilidade maior do conjunto. Então, na hora que eu funcionar o motor, ele começa a aquecer, vocês vão ver que ele vai enchendo todos os espaços. Quando ele encheu todos os espaços, ele vai ter essa folga hidroelastodinâmica. Isso quer dizer que vai formar um óleo e esse óleo vai estar em circulação, tá? Dentro, no caso das galerias, lá no caso de lubrificação, e vai absorver e vedar todos os circuitos, tá? Então, o óleo lubrificante nosso, além de, no caso, ele fazer a lubrificação, ele dissipar calor, ele vai fazer vedação. Quando vocês pegam um pistão lá, que é usado na máquina, no trator, se vocês passarem a mão, parece que não está meio úmido, por exemplo, na haste, no caso do pistão lá, do cilindro. Não parece que está úmido quando vocês pegam no hidráulico lá? Ou não? Parece. É até estranho, né? É meio Quem não estranho, conhece. gente, mas é porque o vedador, gente, ele tem que ter, no caso, essa quantidade de mínima de óleo lá que vocês vão ver, porque senão ele não veda. Se ele fosse seco totalmente, ia gastar tudo aquilo lá e ia arrebentar com o cilindro, no caso. Então, a haste, ela ia riscar tudo e não ia ter vedação. Tá? Então, o óleo, ele vai estar auxiliando. É a mesma coisa, se eu falar assim para vocês. Dentro do motor, eu tenho o pistão, eu tenho a camisa. E entre a camisa e o pistão, eu tenho o anel. Beleza, até aí, tudo 100%. Mas e se eu não tivesse óleo lá dentro? Eu ia ter uma estanqueidade 100% no caso dos anéis? Ou não? O que vocês acham? Acho que que não. não. Porque Gente, quando vocês vão pegar e fazer o motor, você já deve ter visto lá, ou abrir o motor e daí olha lá dentro.
A camisa não tem um negócio que eles chamam de brunimento da camisa? Já viram falar Sim. nisso ou não? O Já. brunimento é riscar a camisa toda. Eles riscam lá e vai dar um entrelaçamento, tá? De mais ou menos... Vocês estão me enxergando aqui? Estão vendo eu também ou não? Hã? Dá pra ver, dá pra ver. Então, eu vou ter um entrelaçamento que é 120 graus. Então, a pedra ela vai fazer um monte de risco, assim, que dá, no caso, cruzando os riscos, mais ou menos 120 graus. Então, o que, que vai acontecer? A hora que o óleo subir, ele vai preencher, no caso, esses riscos, gente. Quando ele preenche esses riscos aqui, ele vai fazer a vedação. Então, vai evitar que a compressão do motor passe, no caso, da cabeça do pistão para o cárter. Tá? Isso vai acontecer futuramente? Vai. Por quê? O motor, com o tempo, vai desgastando. Daí, o que, que acontece? Parte da compressão passa para o cárter. E aí começa a soprar o motor, que fala, o motor está soprando. O que, que é o motor soprando? Você vai lá e tira a tampa do motor, parece que ele está jogando ar para fora. Ou senão você vai no respiro dele lá, no blue by dele, vocês vão ver que ele está jogando óleo ou uma fumaça ali, ó, que é aquela mangueira que o pessoal coloca, que joga para fora, ou senão eles pegam de novo e jogam na admissão para queimar aqueles gases de novo. Tá? Então, e outra, o motor vai funcionando lá, o óleo, por mais que ele seja aquecido, ele também vai vaporizando. Então, ele vai, no caso, formando gotículas que, na hora que você recircula, ele vai ser jogado na admissão, vai ser queimado e vai fazer o quê? Um ciclo vicioso. Então, eu tenho algum consumo de óleo que ele vai ser queimado também. Tá? Então, o sistema de lubrificação, falar que ele é estanque 100% é mentira, gente. Então, o sistema de lubrificação, ele vai ter, no caso, um consumo de óleo com o decorrer, no caso, do tempo. Tá? Por mais que a gente fala que não tem, ele vai ter, no caso, um consumo. Tá? Então, eu acabo tendo problema em relação a isso daí. Tá? O cara que por exemplo, mexe com a área agrícola ou mesmo na área rodoviária, se o cara fala assim, olha, trabalhei 20 horas, consumiu 4 litros de óleo. O cara fala que você tá com o motor fudido, não vai falar isso que tá com o motor fudido? Já viram falar isso aí ou não? Alguém reclamando que tá consumindo óleo do motor. Nunca ouviram falar ninguém lá reclamando disso? Na empresa não, mas eu já ouvi falar já. Na empresa não. O trator trabalha tantas horas, tá consumindo muito óleo. Daí o cara vai lá e reclama. Ou se não, o caminhão rodou lá, rodou 10 mil, consumiu 5 litros de óleo. Daí o cara fala, nossa, tá bebendo óleo. Não é que tá bebendo óleo. Existe, gente, alguns parâmetros que vêm do fabricante, tá? Que vai haver um consumo de óleo. Logicamente, o consumo de óleo ele tem que ser uma quantidade que seja plausível. Também não adianta falar assim, vai rodar 10 mil, vai trabalhar 100 horas, vai consumir quase que a quantidade de óleo de dentro, no caso do cárter, é errado daí, tá? Mas se ele tem um consumo, por exemplo, trabalhei 100 horas, ele consumiu 1 litro de óleo do motor, tá errado? Às vezes não, porque o fabricante já preveu aquilo. Ou ele rodou 10 mil quilômetros, consumiu lá 1 litro de óleo, tá ruim? Não tá ruim. Então, ele pode acontecer... E aí, isso aí, ou ele tende a aumentar ou minimizar, porque quando a gente fala que assentou o motor ou o motor já foi amaciado, o que vai acontecer? Vai diminuir isso. Quando diminui, o que acontece? Na verdade, ele deixa de queimar um pouco, no caso, esse óleo que está passando, porque o anel, ele acabou assentando em relação à camisa. Então, quando a gente fala que fez o brunimento, ele vai auxiliar, no caso, no assentamento do motor, tá? Ou no amaciamento do motor, e minimizar essa questão de queima de óleo futuramente. Tá? E isso está relacionado ao nosso sistema de lubrificação. Tá? Aqui, ó, só para a gente exemplificar, eu tenho um corte, um desenho aqui em 2D, só para a gente estar vendo como é que funciona. Então, se eu pego lá, onde que está o meu reservatório? O reservatório é o quê? É o cárter. Esse modelo está mostrando que tem cárter, mas eu posso ter motor que tem cárter seco. O que é cárter seco?
o motor ele vem fechado aqui na mesma altura aqui que ele vem do bloco, e aí ele vai ter um deslocamento, vai ter um reservatório à parte. A gente chamava esses motor de cárter seco, tá? Então, o que acontecia? Eu tinha um reservatório separado, que ele puxava, fazia a lubrificação, e depois voltava esse óleo, no caso, para dentro desse reservatório. Tá? E nessa condição, o que nós vamos ter aqui? Ó? Eu tenho algumas situações. Bom, esse tem o cárter, que é o cárter lá que vocês estão acostumados a ver dos trator, no caso dos motores que vocês estão vendo. Beleza. Ele sempre vai ter uma parte mais funda, não vai? Que é essa parte de baixo aqui. Por que eu tenho essa parte de mais funda? Que mesmo que falte óleo, perca lá um monte de óleo do sistema, ele vai ter uma bacia lá que vai estar o quê? O meu pescador, que é esse cara aqui, pegando lá no limite lá para manter o quê? Lubrificado o sistema. Então, se a gente pegar aqui a condição e fazer o seguinte, ó, puxou do pescador. A bomba, no caso, ela fez o quê? Puxou esse óleo, fez a sucção, mandou, no caso, pode ser para um radiador de óleo aqui, ó, que é para diminuir a temperatura do óleo, chegou no filtro. Aqui nós temos duas condições que a gente tem que prestar atenção. Vocês estão vendo aqui que tem duas válvulas, não tem? Uma válvula aqui e outra válvula aqui. Não é isso? Vamos supor que o meu radiador aqui, onde vai passar aqui para minimizar a temperatura do óleo, ele está entupido. Tá? Então ele não está passando, está tendo deficiência de passar. O que ele vai fazer? Empurrar essa válvula. Empurrou essa válvula aqui, ele vai fazer outro caminho, gente. Ele vai vir por aqui, passa aqui, sobe aqui, vem, passa pelo filtro. Tá? Mas vamos supor que, por exemplo, que está funcionando 100%. Beleza. Mas aí eu tenho, por exemplo, restrição no caso do meu filtro. Está funcionando o radiador e tem uma restrição no filtro. O que ele vai fazer? Vem aqui, bloqueia, ele vem aqui, abre, retorna e vai voltar para dentro do quê? Do cárter, novamente. Aí o camarada fala assim, mas professor, o filtro está 100%, mas eu não quero que funda o motor. Então, o que o pessoal está fazendo? Dentro do filtro, esse filtro aqui não está aparecendo, mas eles têm uma válvula de segurança no filtro aqui, ó. Essa válvula de segurança, o que ela faz? Se o óleo ou o filtro na parte interna sujou demais o filtro aqui na parte interna, o que ele vai fazer? Ele libera essa válvula, no caso, de dentro do filtro, tá? E vai fazer o quê? Deixar que o óleo sujo mesmo que venha do motor passe aqui e lubrifique o quê? As partes móveis. É melhor eu estar com óleo sujo aqui do que eu não estar com óleo nenhum, no caso que leva a fundir, no caso essas partes móveis. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? E aí, gente, ó, aqui é o seguinte, depende muito de motor para motor. Vocês vão ter motor que tem centrífuga. O que é uma centrífuga? Centrífuga é o seguinte, ele vai ter próximo do filtro um sistema que chama de racor, alguma coisa assim que o pessoal chama ali. O que eles vão chamar lá? Que é um sistema que ele vai, por revolução, ele vai, como se o óleo estivesse circulando num funil ali, ele vai trazer a sujeira para a parte de baixo e vai mandar só o óleo limpo para dentro, no caso do sistema, tá? E ainda passa pelo filtro. Depois, esse azul aqui pequenininho, o que é? O nosso interruptor do quê? De óleo. Que seria o quê? O que me sinaliza se está lubrificando ou não o quê? O motor. Tá? Então, esse interruptor aqui, na hora que eu liguei a chave de ignição, ele é um circuito normalmente fechado. Tá? Isso quer dizer que está fechando o contato, está dando positivo e negativo e acendendo a luz do painel. Quando eu der a partida, o que ele vai fazer? O óleo vem sob pressão, passa por aqui, abre, no caso, esse interruptor. Quando ele abriu esse interruptor, o que ele vai fazer? Apagar a luz, no caso, do quê? De pressão de óleo. Apagou a luz de pressão de óleo, o que acontece? Eu sei que o óleo já está circulando nas partes móveis. Tá? E é isso. No caso, porque eu estou utilizando ou não, na verdade, o quê? O interruptor aqui. Tá? Se a gente vê aqui, gente... Professor. Oi? E esse interruptor, ele pode travar fechado?
Travar fechado. Ficar aceso direto a lâmpada? Tipo, Boa Isso. pergunta, Alan. Duas situações. Eu posso ter um curto-circuito nele que pode acontecer isso, que daí é um defeito elétrico, tá? E a outra condição, Alan, é eu pegar aqui, por exemplo, vir aqui e o meu motor está com folga na parte do virabrequim, tá? Ou com folga na parte de comando. O que aconteceu? Na verdade, se o motor já gastou demais, saiu fora do padrão, no caso de folga, ele não consegue manter a pressão. Quando ele não consegue manter a pressão, o que vai acontecer? Esse interruptor vai ficar o quê? Aceso, porque ele depende de uma pressão para manter ele o quê? Aberto. Tá ok? Então, eu posso ter uma falha elétrica e posso ter uma falha no sistema de lubrificação. E se eu pegar esse aqui piscando, gente? Ah, não, tá piscando a luz na hora que estiver funcionando. É um mau contato que pode estar nesse cara aqui, ou, por exemplo, um contato, o fio tá pegando na lata, ou se não, ele tá vazando aqui, por exemplo, no próprio interruptor, na parte interna do interruptor, e perde pressão, volta pressão, perde pressão, volta pressão. Então, é uma condição que é no caso do interruptor. Se eu pegar um motor que ele tem a complexidade maior, que ele tem sistemas de lubrificação mais sofisticado ou mais sistema de lubrificação na parte de cima, geralmente ele tem uma válvula aqui para reter, no caso, a pressão aqui no circuito. Então ela manda a pressão, abre, num sentido ela passa, no sentido dele retornar ele não volta. Tá? E aí, tá? Se eu tiver um problema nessa parte de lubrificação, na parte superior, ele também pode estar comprometendo. E às vezes ele tem dois interruptores, não só um daí. Tá? Um aqui nessa linha aqui para alimentação do virabrequim comando e outro só lá para a parte do cabeçote, turbina, essa parte de cima. Principalmente quando eu pego motores que estão comandos duplo aqui, ó, ou sistemas de balanceiros múltiplos aqui, a gente vai ver que no caso tem que ter mais fluxo de óleo, e aí no caso, se ele perder aquilo ali, também vai acender, no caso, a luz do painel lá indicando que está com uma baixa pressão. E se no caso, então, a bomba ela não estiver gerando pressão, não vai abrir o interruptor ali também? A bomba nossa, a gente tem que pensar assim, o Alan. A bomba ela faz deslocamento de fluxo, tá? Se a nossa bomba aqui interna ela tiver com folga demais, por exemplo, ela consegue, por exemplo, fazer o fluxo vir aqui o suficiente para gerar a pressão? Se ela tiver folga, não é? Não acende. Ou se não, vamos pensar assim também, Alan. Vamos pôr a mentalidade mais fértil. Essa válvula aqui, ó, que ela retém, ela não está vedando 100% na hora que vem para cá. E começa a dar retorno aqui para cárter. Também não vai ter pressão suficiente para, no caso, apagar, no caso, essa lâmpada aqui ou desacionar esse interruptor. Então, se for ver então, a bomba, eu já vi bomba, por exemplo, quebrar essas válvulas aqui. Quando ela quebra essas válvulas na bomba, aí fica sem eficiência, não tem pressão no circuito. Que é essas válvulas de regulagem de pressão do circuito. Entendi. Tá? O jeito mais fácil de vocês corrigir isso aqui, gente, existe, por exemplo, com as ferramentas eletrônicas, aquela questão de você estar monitorando, por exemplo, pressão, e existe as condições que a gente pode, por exemplo, colocar o manômetro. Eu vou lá, como é que eu faço para pôr um manômetro nesse sistema aqui? Eu vou tirar aqui? Tem algum lugar para mim pré-determinado? Não. Então eu tiro a cebolinha de óleo aqui, ó, e no lugar da cebolinha de óleo eu coloco o manômetro. Tá? Mas essa válvula é visível, tipo, visível ali. Não, qual válvula? Essa aqui ou essa aqui de baixo ou essa aqui que você está falando? O interruptor, quer dizer, o interruptor. O interruptor é visível. Ele vai ter um... É um sensor, né, professor? Ele tem uma conexão elétrica que você vai ligar e desligar ela com fio lá. Eu tirei já um desse. Isso. Existe modelo de motor, gente, que eu não preciso acessar pelo interruptor. Ele vai ter, por exemplo, um tampão lá na parte mais alta, por exemplo, onde passa a lubrificação. Eu tiro aquele tampão ou aquele bujão
e naquele lugar do bujão eu coloco, por exemplo, o manômetro. Tá? Aqui vale lembrar para vocês o seguinte, o dia que vocês forem fazer o motor... Ah, professor, desmontei o motor, vou fazer o motor sozinho. Beleza, vamos fazer o motor sozinho? Tá lá para me fazer. O primeiro funcionamento que vocês vão dar, primeiro, a hora que eu vou girar o motor para ele, no caso, pegar. O que eu vou fazer? Eu vou, no caso, em vez de eu fazer apagar a pressão de óleo aqui, ou até o óleo chegar aqui, eu coloco o manômetro. E o jeito mais fácil do motor trabalhar rápido aqui é vocês tirar o quê? Os bicos jetor, porque daí eu não seguro o quê? A taxa de compressão. E aí, como eu não tenho restrição de compressão, o motor gira rápido, a tendência desse óleo aqui é girar rápido essa bomba de óleo, é subir o óleo e lubrificar. Quando eu ver que a pressão subiu no manômetro, daí eu coloco, no caso, de novo, os bicos jetor. Se for bico jetor, no caso, elétrico, tem gente que só desliga eles, mas o adequado é tirar fora ou livrar a câmara, porque se eu deixar ela vedando, vai ficar gerando taxa de compressão. Tá? Então, não seria o adequado. E tem muita gente que, quando ele não tem manômetro, não tem nada, ele fica dando partido no motor. Tá... Só que isso força demais o motor elétrico, que seria o nosso motor de partida. Eu posso até danificar o motor de partida. Tá? Tem que tomar cuidado. Então, por isso que na hora que vocês forem montar o motor, vou colocar as mancal, lubrifico os mancal. Vou colocar as biela, lubrifico as biela. Vou colocar, no caso, os pistão na camisa, lubrifico, no caso, o pistão com camisa. Tem gente ainda que faz o seguinte, para ser melhor ainda, na hora que ele vai colocar esse filtro de óleo aqui, ele coloca uma quantidade de óleo na caneca, ou dentro do filtro, e aí rosqueia ele no lugar. Tá? Tem muita gente que o óleo não está difícil, apagar a luz, não apaga a luz, ou não está subindo a pressão. O que o cara vem aqui e faz o quê? Ele desrosqueia esse filtro aqui para o óleo trabalhar mais fácil. Ele subia a rotação da bomba e vira aqui e encher esse copo do filtro rapidinho. Daí sobe mais fácil. Então a gente tem uma característica, a gente tem que, no caso, facilitar e lubrificar. Quando vocês fazem lá a revisão do motor, vai ter que trocar óleo do motor e filtro, esse negócio. Tem muita gente que vai lá e sangra. Como é que é sangrar? Ele vai lá e deixa um pouco aberto esse filtro de óleo e dá a partida no motor, até ele girar por si só e pressurizar o circuito. E aí, gente, vocês estão vendo o seguinte, ó. Aqui tem uns negócios interessantes, a gente, no caso, está vendo, que é assim, ó. A lubrificação veio até o filtro, do filtro ela vem aqui, alimenta, igual vocês estão vendo aqui, ó, ele está alimentando o comando, do comando ele vem e alimenta os mancal, e o mancal do mancal, vocês podem ver que tem um canal aqui que vai fazer a lubrificação da biela. Tá? E ainda, os motores os modernos, vocês vão ver o seguinte, que tem um negócio chamado jet cooler. Já viram falar nisso ou não? Alguém Já de ouvi vocês falar já. Já ouvi falar já. O jet cooler, gente, é como se fosse um injetor ou uma torneira que vai estar direcionada, no caso, embaixo ele vai pegar aqui da biela e vai jogar diretamente no pistão, na cabeça do pistão. E isso vai diminuir a temperatura do pistão e auxiliar na lubrificação. Tá? E existe alguns outros caras que eles usam outra estratégia. Qual que é a estratégia que eles usam? Em vez de ter um jet cooler que vai no bloco, eles colocam um jet cooler na biela. Então a biela é furada num lugar aqui, ó. O óleo que vem aqui para acionar e vir e lubrificar só o mancal da biela, ele vai ter um furo ali que é direcionado para a cabeça do pistão e vai fazer a lubrificação da cabeça do pistão também, nessa condição. Tá? Então o jet ele pode ser, no caso, ali na biela, pode ser no bloco, e existe alguns jet cooler que são colocados também nos mancais, para aumentar a eficiência de lubrificação do mancal. Tá? A gente tem que prestar atenção aí nessa questão. E ainda, se vocês olharem aqui, gente, ó, o que nós vamos ter aqui? Ó? Eu tenho o tucho que está em verde aqui, e aí eu tenho uma passagem de óleo aqui que ela vai subir aqui, ó, a pressurizando, ela vem, faz a lubrificação, no caso dos balanceiros,
retorna, cai, no caso, por... a gente vai falar que cai o óleo por gravidade e retorna para dentro do cárter, tá? Então, existe galeria no cabeçote lá, ou buraco, vamos colocar assim, ou o lugar que vai passar o óleo, que o óleo lubrificou, não tem para onde voltar, ele vai o quê? Retornar. Uma das condições de vocês ficarem sabendo também que se está ou não soprando o motor, quando eu tiver a tal da vareta de óleo, e a vareta de óleo você empurra ela no lugar, você põe para funcionar, ela pula para fora. Ela fica um tantão assim, ela fica vibrando e pulando para fora. É sinal que está tendo taxa de compressão no cárter do motor. É sinal que o teu motor já está indo para o espaço. O motor está ruim. Ou se não, em outra condição. Óleo chegando lá no filtro de ar. Quando o óleo chega no filtro de ar, também, no caso, é uma condição que o motor já está ruim. Ou se não, começou a fumacear muito óleo aqui, a turbina está com o eixo danificado. Nós vamos ver o que é isso aí depois que a gente falar em turbina. Hã? Isso que eu ia falar também, quando vai olhando a turbina, a turbina começa a cuspir óleo também, tá, o motor já está indo pro espaço. Na verdade, daí não seria tanto o motor, mas sim a turbina que está indo para o espaço. Isso, Tá? deixa ela funcionando, né? Depois a turbina está comprometida. Essa pecinha aqui, gente, ó, quando ela é uma pecinha normal, que ela não tem nenhum circuito que melhore o rendimento dela, ela chega a 60, 70 mil rotação por minuto. Então, se o cara pegar, acelerar o motor e desligar, e o trator for turbinado, ele acelera e desliga, a turbina vai trabalhar seca por alguns instantes. Aí, o eixo da turbina vai para o espaço, arrebenta tudo. Daqui a pouco ela perde a vedação e começa a jogar óleo na turbina e queimar, no caso, pelo escapamento ou pela admissão. Tá? Aí depende, no caso, qual que é a configuração. Eu tô perdendo a voz, deixa eu molhar aqui a garganta, só um minuto. Hoje eu mudei de escritório, gente. Eu tava na minha garagem, agora eu tô na lavanderia, tem dia que eu vou lá na edícula. Então, tô mudando de escritório todo dia aqui em casa para não ficar no mesmo escritório em casa. Às vezes estou na sala, às vezes estou na copa lá. Então, lavar roupa também, professor. Também, faz parte. Mulher também, que mudou de certo, né? Opa, com certeza. Faz parte do negócio. Trabalhando e lavando roupa junto. Faz parte do negócio. A máquina que lava, não é eu, né? Só coloca na máquina, daí o troço vai batendo. Mas lá, gente, ó. A gente viu que faz todo esse... E a gente tá vendo aqui que é um processo o quê? Vicioso, gente. O óleo vem, sobe, lubrifica, volta, vem, sobe, lubrifica e fica fazendo isso aqui. O radiador de óleo aqui, gente, qual que é a função dele? Melhorar a viscosidade do óleo, porque se o óleo afinar demais, ele perde a viscosidade e perde a eficiência de lubrificação. Então, o radiador de óleo serve para, no caso, o quê? Manter a viscosidade do óleo, ele não perder, no caso, com aquecimento, tá? E aquele negócio é igualzinho o trator. Quanto maior o reservatório, no caso do cárter, tá? Melhor a troca de calor. Então, se eu pegasse, por exemplo, quanto maior o reservatório do hidráulico lá do trator, melhor vai ser a troca de calor. Então, menos aquece o óleo, tá? Em função disso daí também. A gente tem que prestar atenção nessa questão aí. Tá ok? Aqui. Então, nós temos lá, ó, redução de desgaste, porque ele minimiza, no caso, o contato entre um e o outro. Redução de força de atrito. Então, para deslocar, como ele é um lubrificante, vai ficar mais fácil de fazer o giro, tá? Arrefecimento, troca de calor, no caso, com as peças. Também uma função do lubrificante. Limpeza dos resíduos e contaminantes metálicos. Lembra que a gente falou, por exemplo, que na transmissão, às vezes eu tenho, por exemplo, o botijão lá, que o cara esgota o óleo lá, ele tem que limpar e tirar aquelas partes metálicas. Então, esse cara aqui é a mesma coisa. A hora que eu for tirar, eu vou ver lá se tem algum contaminante metálico no meio do óleo. Tá? Desgaste das bronzinas, alguma outra parte metálica, alguma coisa assim. E aqui é aquela questão de vedação que eu falei. Vedação dos anéis de compressão.
Proteção contra corrosão, que na verdade é a ferrugem ou desgaste, ou vai atacar aí as partes metálicas. A absorção de choque. O que é de choque? A absorção de choque, se eu falar assim para vocês, a biela recebe bordoada? Ela recebe, no caso, pancada ou não? A biela? No motor? Recebe. Quando dá a explosão na cabeça do pistão, gente, ela é a mesma coisa que dar um murro na cabeça dele. Ele bate aquilo lá com toda a força para baixo. Então, o que vai acontecer? Ela vai empurrar de encontro ao virabrequim. Quando ela empurra de encontro ao virabrequim, se ela não tiver nada para absorver isso, tiver uma película de óleo, vai danificar. Então, o que acontece? Então, esse óleo, ele absorve esse choque que ele dá nesse exato momento, tá? E a utilização como a das forças hidráulicas. Né? O que é as forças hidráulicas? No caso aqui, a pressão, no caso do circuito, para estar funcionando. Por isso que eu tenho que ter a bomba para deslocamento, no caso do fluxo de óleo, tá? Do conjunto. Então, eu tenho um circuito hidráulico dentro, no caso, de um motor, tá? Para estar acionando e lubrificando o conjunto. Então, ele gera pressão por causa dos canais onde ele vai estar passando, no caso assim, a restrição de passagem, tá? E a gente tem o fluxo que essa bomba aí consegue. A gente não fica medindo o fluxo, no caso, nessa bomba, mas a gente mede a pressão gerada, no caso, no circuito. Quando vocês vão pegar lá, motor frio, tá com 8 kg de pressão. Motor agora quente, tá com 2,2 kg. Tá normal? Tá. Aí quando você quer saber se o fluxo tá funcionando ou não, você acelera, o que vai ter que acontecer com a pressão? Ela vai ter que subir. Ela vai chegar próximo lá, no caso dos 8 kg novamente. E vai manter a pressão com a rotação maior do motor. Tá? Eu não posso, por exemplo, na hora que eu acelerar o motor, ele sobe e depois ele cai de novo para a pressão baixa. Quer dizer que eu estou com folga no motor. Tá? Eu já vi caso de motores que ou problema da bomba, ou problema no caso de vazamento, alguma coisa no circuito, que quando você acelerava, ele subia a pressão e a partir do momento que ele começava a dar vazão em outro lugar, o que acontecia? A pressão caía de novo. E aí o que acontece? Se eu tenho uma rotação alta e não tenho volume e pressão para alimentação e proteção do circuito, vai danificar, no caso, as peças que estão em contato. Então, a gente vai acabar tendo um problema aí no sistema de lubrificação, tá? Teoricamente, seria aqui as funções que a gente tem, no caso, do sistema, no caso de lubrificação. Aí existe aquela questão, em quanto tempo que eu devo trocar o filtro de óleo, gente? Filtro de óleo, quem já foi no banheiro e não limpou a bunda? Tem alguém aí que já fez dessa, não? Acho que não, né? Você trocar óleo do motor e não trocar filtro, o que aconteceu? Onde ficou a sujeira? Ó, troquei o óleo do motor de um trator e deixei o filtro velho. Aonde ficou a sujeira? O filtro? No filtro. Aí eu coloco o óleo novinho no kart. Beleza, coloquei. Quando o motor funcionar, esse o óleo novo vai para onde? Para dentro do filtro de novo, não vai? Sim. Vai contaminar, não vai? Uhum. Então, é certo eu trocar, no caso, o óleo do motor e deixar o filtro para trás? É certo ou errado? Tem que trocar. Tem que trocar certo os dois juntos, né? Trocar os dois juntos. Mas existe algumas coisas que vêm do fabricante que é estranho, porque o fabricante existe fabricante de alguns veículos, tá? Não quero dizer que os tratores sejam desse jeito, mas existe alguns veículos que os caras falam assim, numa troca com tantos mil quilômetros, troca, no caso, só óleo. Depois, com tantos mil, você troca filtro. Tá? O Madison aqui, toda vez que eu falo para um cliente meu, toda vez que o cara fala, troca, no caso, vou trocar óleo, só óleo hoje, tá bom, né? Eu falei, não, troca óleo e filtro, porque você vai, no caso, tirar aquela sujeira, jogar fora que está restício dentro, no caso do filtro, e vai colocar o quê? Um circuito novo novamente. Vai colocar um sistema de limpeza de novo.
Porque o óleo só fica preto e cheio de sujeira porque ele está fazendo a função dele. Ele está tirando, no caso, a sujeira de dentro do motor e está se acumulando no filtro e no óleo propriamente dito. Tá? E isso da gente falar que vai trocar óleo e manter filtro é fazer, no caso, aquilo que eu falei para vocês. Vai no banheiro e não limpa a bunda. Tá? Aí vai limpar a bunda depois com a Zorba. Então, é uma dica aí que a gente está dando para vocês, que se alguém perguntar para vocês, sempre mandem o cara trocar filtro e óleo e filtro, no caso do motor, que é o mais adequado. Tá? Gasta um pouquinho mais, mas os benefícios são maiores. Gente, na verdade, depois, a próxima aula, nós vamos falar só sobre lubrificantes no caso de motores, porque existe uma coisa aqui que é importantíssima. A gente falar de filtro, igual eu falei aqui para vocês, eu deveria ter falado também o seguinte, eu acabei não falando. O filtro, hoje, do que é feito o filtro no caso de um trator? A parte interna dele. Vocês já viram isso ou não? Ninguém viu? Tem 2 modelos, né, professor? Tem um que é dois que tem um papel e um de que ele tem um Uma Viu? gradezinha, né? é isso. Filtro? De ferro, assim. Uns Na verdade, essa parte de ferro em volta é para distribuição, gente. Hoje a gente tem os filtros de óleos que vêm encapsulados e tem aqueles que a gente troca só o elemento, que é a parte de dentro. Não sei se já viram isso. Ele tem um copo que você vai lá, tira o copo, tira o elemento de dentro, você limpa, lava ele, depois coloca o elemento e põe lá no lugar. E tem aqueles outros que vêm encapsulados, já que é aquela parte metálica. Daí você só vai lá e rosqueia, fechou. A maioria deles, gente, a maioria, não é eles são feitos de papel microporoso, tá? Em que eles depende, no caso, do tamanho, no caso das partículas que fica suspensa, em torno de 5 microns. Então, como ele trabalha com pressão, ele empurra esse óleo para atravessar esse filtro de papel e retém toda e qualquer sujeira que fica, no caso, suspensa no meio do óleo. Tá? Essa é uma das funções, no caso, dos filtros de óleo. Na verdade, é a principal, né? Colheitadeira que tem, né? Oi? Esse de colocando os copos aí, mas é a colheitadeira que eu vejo. Tem. Tem as colheitadeiras, se vocês pegarem, por exemplo, for para a área rodoviária, gente, a área rodoviária tem, os caras tiram o copo e depois colocam, no caso, só o elemento na parte interna, tá? Alguns automóveis também são assim. O único trator que eu vi que é assim é o TM. Só que é Certo. o filtro hidráulico dele, não é o de motor. Você está falando filtro de diesel? Ou do Não, o hidráulico? filtro hidráulico. Do O hidráulico daí- dele tem. Aí é de ele tem trocar esse só o copo. elemento que você fala, né? Não trocar a carcaça, né? Isso, é só o elemento. Uhum. Isso aí varia no caso de aplicação, gente. Né? O que os caras, na hora da engenharia, acharam melhor, e eles acharam. Para óleo diesel, por exemplo, vocês vão ver que tem na linha, depois tem na entrada do tanque, depois tem na entrada das bombas. Então, para deixar bem limpo, porque os orifícios, ou os canal onde passa, no caso, o óleo lá é muito pequeno, então não dá para estar suspenso nenhuma sujeira lá que vai acabar entupindo, no caso, o circuito, né? O grande problema nosso, por exemplo, de sistema de lubrificação é se tiver suspenso elemento contaminante metálico. Esses contaminantes metálicos, se ele entrar em contato, por exemplo, com qualquer parte que seja de movimento, o virabrequim, comando ou pistão lá, que é o momento ascendente e descendente, vocês vão ver que ele vai funcionar como um abrasivo. É a mesma coisa que eu estivesse pegando um monte de areia, um monte de pedaço de metal e colocando e fazendo mascar lá dentro. Vai riscar tudo e vai perder pressão isso daí, tá? E por isso que a gente usa aí já os filtros para estar restringindo, no caso, essa passagem. E se vocês forem ver lá no pescador, que é dentro do motor, o pescador ele tem uma tela lá que
evita, por exemplo, se cair algum pedaço de metal lá, um pedaço de material de dentro do motor lá. Então, dependendo do tamanho que ele for, ele retém naquela tela. Fala. Tem uma proteção nele, né? Ele é bem... Isso. Tipo uma O banana, pescador, assim, né? o pescador já é preparado para isso daí, tá? Uhum. E a gente tem que tomar cuidado, gente, é o seguinte, se o cara nunca troca óleo, ele vai remontando só. Ah, vou remontar óleo que não dá nada. O que vai acontecendo com a sujeira? Ela vai se acumulando, não vai? A sujeira geralmente é mais, o quê? Densa, mais pesada, ela vai ficar no fundo. E a tendência de entupir, por exemplo, esse pescador é grande. E daí, quando ele entope o pescador, não lubrifica a parte superior do motor, arrebenta com o motor. Tá? Vão ter problema sério em relação a isso daí. Na questão, se o cara não fizer, por exemplo, a troca nos tempos corretos, aí no caso de troca de óleo e filtro. As horas de trabalho. Então, e aqui existe aquela questão também. Ah, mas eu tenho um trator, eu tenho uma máquina que não trabalha uma vez no ano, só na colheita, depois fica parado aí 6 meses, tá? Existe óleo lubrificante quando ele dá 6 meses, tem que ser substituído, gente, mesmo ele estando parado, porque ele teve, no caso, contaminação por água, tá? Então ele oxidou, aí vai ter problema de corrosão depois, onde ele passar, tá? Então... Depois de 6 meses que a máquina tem de parte, antes de fazer a entrega técnica, é feita a lavagem do tanque. 6 meses de parte. Se eu não me engano, acho que para trator e para máquina, se eu não me engano, é 1 ano. Ou é 6 meses. Aí a parte de combustível, né, Lincoln? É o Lucas que está falando. Mas também é do óleo diesel, né? A parte de óleo diesel, né? Porque o óleo de motor, ele também tem vencimento, gente. O óleo, vocês podem, no caso, trocar ele por quilometragem, que não é o caso de máquina, mas ele por horas de trabalho e, no caso, por tempo, no caso de uso. Tempo de uso é quando você fica muito tempo sem, no caso, a máquina voltar a trabalhar, a exercer a função que ela tem que ser feita. Então, aí eu tenho contaminação do circuito por causa disso daí, gente. Tá? Então, são coisas... Oi? Professor, tipo assim, por exemplo, aquele dia que eu perguntei pro professor, para misturar, fazer aquelas misturas, sabe, com o óleo, que nem com aqueles outros óleos mais... Aditivo. Isso, aditivos. Para a diferença, tem algum, como é que é? Tá. O que ele dá mais de ajuda para o motor, no caso? Vamos pensar assim, gente. Ó. O fabricante, quando ele faz o motor, ele já vem, já estudou e já viu qual o óleo melhor que vai ser aplicado lá. Então, na verdade, quando a gente coloca aditivo a algum óleo, é que a gente está fazendo isso por conta. O tal do fabricante, ele não fala que precisa colocar aditivo nenhum. Tá? Ele vai falar assim para vocês, ó, o óleo, por exemplo, de um trator é base sintética 5W40, 5W30, ou 10W30. Esse é o óleo. Aí você fala assim, não, mas eu vou colocar aqui um aditivo nanométrico, que eles chamam aqui, que é o nanometálico, que é aquele que ele vai penetrar no metal e vai preencher, por exemplo, as falhas do metal. Porque se vocês pegarem, por exemplo, um virabrequim, por mais que ele esteja polido, tá? Se vocês colocarem ele no microscópio, vocês vão ver que entre uma molécula e outra de metal, ou um cristal e outro de metal, existe falha. Tá? São cavidades, furos, passagem, então. E quando a gente fala que colocou, no caso, um aditivo nanométrico, lá eles vão fazer esse preenchimento e aí o que acontece? Ele tem uma lubrificação melhor. A gente tem, no caso, no sistema de lubrificação, a gente vai chamar assim, lubrificação por absorção e lubrificação por adsorção. Tá?
Quando a gente fala de adsorção, o óleo penetrou nesses caras, ou as partículas nanométricas entrou dentro, no caso do metal. Melhorou essa relação. E quando eu falo por absorção, ele gruda, no caso, na superfície, no caso ali, externa só. Ele não entra dentro do metal. Entendeu? Se eu tenho um motor novo, e aí eu falo sobre uma distorção, eu pego, no caso, um aditivo que é nanométrico, que é esse que, no caso, o pessoal faz tratamento no metal, vocês vão fazer isso a cada 2, 3 trocas de óleo. A gente faz. Só que você está gastando mais. O tal do fabricante não fala que você tem que fazer essa aditivação ou colocar mais, no caso, ou menos. Vocês já viram falar do STP, que o pessoal fala lá muito? Coloca STP que fica bom. O STP, o que é? Existe aí uns aditivos de viscosidade. Então, você pega ele lá, na hora que você vai pôr, assim, parece um mel, até mais grosso que o mel. Demora para descer. Aí, se eu aumentar demais a viscosidade, por exemplo, no óleo, sabe o que vai acontecer, gente? Vai demorar muito tempo para ele subir o óleo na hora que eu der partida no motor. E isso é prejudicial. Então, os óleos da atualidade, para qualquer tipo de motor, o que ele vai fazer? Na hora que você der a partida, a função dele é subir rápido e fazer a lubrificação na parte superior do motor. Tá? Não demorar, porque senão o motor vai trabalhar seco. Então tem que tomar cuidado aí com o que os caras falam que vão colocar de aditivo antes, no caso, de montar aí o motor, alguma coisa que o pessoal fala. Tá? Eu já vi algumas montadoras, por exemplo, a Volkswagen faz isso, alguns que mexem com caminhões também faz isso. Eles têm uma graxa, tá? Que ela, na hora da montagem do motor, em vez de você usar lubrificante, que é do próprio motor, você coloca aquela graxa e garante, por exemplo, a lubrificação quando o motor entra em funcionamento até que suba o óleo. Tá? Mas é um critério de utilização, por exemplo, de fabricante para fabricante. Tá ok, Lincoln? Entendeu aí agora essa questão de colocar ou não colocar aditivo? Lincoln, entendeu, Lincoln? Entendi, professor. Não estava conseguindo colocar o áudio aqui. Consegui entender, sim. É porque então, no caso, uma questão de você vai gastar mais ou menos, se você quiser, né? Mas o óleo já vem, no caso, com todos os óleos, as características. Nós vamos ver isso. Nós vamos estudar agora, acho que na nossa próxima aula, nós vamos falar todas as características, por exemplo, no caso, óleo. Vocês vão ver que os óleos que a gente tem no mercado aí, existem os óleos que são só para motor diesel, existem os óleos que só são para motores gasolina, álcool e GNV. Tá? E não dá para a gente intercalar um com o outro. Eu pegar óleo do motor a gasolina, pôr no do diesel, pegar do diesel e pôr na gasolina. Tem uns malucos aí que falam, não, mas fica bom pra caramba eu colocar, não vai gastar, não vai fazer isso. Cara, um óleo é para alta rotação, o outro é óleo para baixa rotação. É diferente uma coisa da outra. Imagina. Tá? Não dá pra gente então, ficar... No caso, é só para criar esse é só para criar uma camada mesmo, como o senhor disse, né? Só para criar uma camada... Só depende, vai você querer mesmo. Sim, sim. Aí, se você achar que é melhor, você vai estar gastando mais. Eu já vi falar que, por exemplo, o Alfa X, o nano óleo, depois tem aquele outro que o pessoal fala muito, que põe em competição lá no... Qual que você tinha falado lá que o cara falou que ia colocar lá no carro? Lá tem o B12, parece. Hã? B12. Não, esse B12 vai melhorar a viscosidade, isso daí, esse B12. Mas o outro lá não lembro o nome. Tô bem com o nome, né? Você compra por ml aquilo, que é caro, cara. Isso que são partículas nanométricas, e vocês vão ver que é muito caro essa tecnologia. E todas as moléculas já, no caso... Ou não? Hã? Ele dá uma maior durabilidade ou não? Dá.
tá? Porque daí você está fazendo um tratamento do metal, não um tratamento, no caso, do óleo lubrificante. Dura quanto tempo, mais ou menos, isso? O Militec, agora lembrei o nome. Militec. O Militec dá para você fazer uma troca, no caso, você usa Militec, a outra não. Uhum. O pessoal fala. E eu já vi testes do Militec que os caras esgotam o óleo inteirinho do cárter do motor e colocou o Militec, andou, e aí ele começa a andar só com aquilo, chega a andar 10 mil quilômetros, não funde o motor. Ah, eu vi um teste, eu vi um vídeo também desse. O cara esgotaram o óleo e colocaram só Militec. E daí ficou rodando o trator por não sei quantas horas lá. O trator, o motor. Agora, tem que tomar cuidado, gente, porque esse negócio de nanopartícula, igual o pessoal está falando aí, ó, tem que ver que tipo de material que vocês estão usando, que existe alguns lugares de nanopartícula que ele, em vez de ser bom, às vezes ele contamina e ataca, no caso, alguns tipos de metais. Tomar cuidado com isso daí também, viu? Tem gente que fala assim, usa em ar-condicionado, usa não sei o quê. Cara, tem que ter limite para usar. Se é para óleo de motor, é para óleo de motor, não é para ar-condicionado. Ar-condicionado, o fluido que é usado lá dentro é totalmente diferente. Ou para hidráulico, uma coisa assim. Hã? É bem perigoso. Em vez de você estar consertando, você já vai estar, no caso, danificando. Uhum. Estamos certo, gente? Vamos encerrar hoje, então? Certo. Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo. Eu tenho uma pergunta, professor. Não é bem uma dúvida, é uma pergunta. Olha lá. Tem um tempo estimado, assim, que o óleo ele percorra todo o sistema? Boa pergunta, hein, Alan? O seguinte, cara. Ó, vamos pensar assim. Você tem carro? Eu não. O pai tem, a mãe tem, sei lá. Uhum. Tá. Você entra lá dentro do carro, beleza. Quando você liga a chave, o que acontece? Acende a lâmpada do quê? De bateria de óleo, não é isso? Isso. Só ligar a chave, sem dar partida. Uhum. Não acende as duas? Isso, acende. Quando você dá a partida, que o motor entra em funcionamento, qual que é o tempo que ela leva para apagar? Instantâneo quase ali já, né? Então, a tecnologia hoje, se você pegar esses carros mais novos hoje, só para um exemplificando aqui, e para motor diesel não é muito diferente, gente. É o tempo, no caso de que você rodou o motor, pressurizou o circuito, ele já está lubrificando, já encheu todas as galerias. Nossa. Entendeu? Uhum. É muito rápido. Eu pensei que tinha uns 10 segundos, mais ou menos, para encher. Não. É que, assim, lembra que eu falei para vocês, a pior condição é a gente andar com o motor frio. Por exemplo, se eu der partida no meu carro ou no meu trator e já sair, por exemplo, puxando um implemento, é errado. O certo era, no caso, eu aquecer um pouco, deixar ele chegar à próxima temperatura, no caso de trabalho, até para vocês fazerem, quando vocês vão lá, por exemplo, configurar um trator ou no caso, acertar a configuração dele, vocês não falam que tem que aquecer o hidráulico até mais ou menos 80 graus lá? 60, 80 graus? Isso? Isso. A melhor condição que eu tenho é quando o motor já está quente. E, no caso, eu tenho melhor rendimento, tem tudo isso. Mas só que é aquela questão, para evitar isso, o que eles fazem? O óleo ele sobe rápido, só que o motor ainda não está quente, o motor não dilatou, não fez nada. Então, ele não está ainda na temperatura operacional, não está adequado para começar a trabalhar. Mas ele já está lubrificando. Tá? Por isso que eu estou falando para você, é quase que instantâneo. E os motores novos, tanto o diesel quanto a gasolina, vocês vão ver que eles estão vindo com as especificações novas de óleo, que é os óleos sintéticos. Os óleos sintéticos, hoje a gente tem alguns que são 0W30. Esse 0W30, quanto menor o número próximo de zero, a gente está falando 0W30 aqui, é a rapidez com que ele tem de lubrificação na parte superior do motor. Que é mais instantânea, no caso. Instantânea. Na verdade, você deu partida que a bomba começou a funcionar, ela já está pressurizando o óleo para a parte superior do motor. É cabeçote e virabrequim, essas coisas todas. Uhum. Porque ele já mantém o óleo no reservatório, no caso do filtro, né?
Aí, na hora que você empurra, a bomba começa, no caso, deslocar o óleo, e daí começa a deslocar e já faz a lubrificação do conjunto. Se eu pegar, depois a gente vai falar para vocês o que é um óleo monograu e o monograu e multigrau, que na verdade seria o monoviscoso e multiviscoso. Esse sim, se eu pegar um óleo monoviscoso, ele vai ter limite de temperatura de trabalho. O multiviscoso não, ele trabalha desde as baixas temperaturas até as altas temperaturas. Tá ok? Ok. Então tá bom, gente. Semana que vem nós voltamos novamente a conversar a respeito disso aqui. Nós vamos falar sobre a parte de óleos lubrificantes usados aí nos motores, tá? O mesmo a gente poderia falar também do óleos, por exemplo, que são usados na transmissão, só para vocês entenderem. Os óleos que usados na transmissão também são óleos diferentes, por exemplo, que o óleo usado para motor. Não tem nada a ver o óleo de transmissão com o óleo, no caso, usado em motores. O óleo de transmissão, vocês vão ver que ele tem aditivo de extrema pressão, porque as engrenagens são empurradas uma de encontro a outra. Vocês vão ver isso daí. Tá ok? Tá ok. Então, beleza, gente. Bom final de semana, tá? Se cuide, moçada. Beleza, momento. Falou, professor. Você também. Falou. Até mais, então. Até mais. Até segunda. É. Falou, rapaziada.